E aí, na nossa análise de hoje, vamos desvendar um conjunto de princípios que podem transformar um código confuso e frágil numa base sólida e flexível, os famosos princípios SOLID. Olha, vamos começar com uma sensação que, com certeza, quem desenvolve software conhece muito bem. Aquele frio na espinha só de pensar em ter que mexer num código antigo. Pois é o famoso código espaguete. Sabe, aquele emaranhado de dependências que torna qualquer mudança um risco gigantesco, capaz de atrasar projetos e até sufocar a inovação. Tá, mas como é que a gente escapa dessa armadilha? Tem um jeito de construir software que não vira esse monstro com o tempo? A resposta é sim, com certeza tem. O nosso roteiro de hoje é esse. A gente vai entender o problema, apresentar um roteiro para um código limpo, mergulhar nos 5 princípios, ver como podemos ir de um sistema frágil para um flexível e, no final, como levar essa mentalidade para o dia a dia. Então vamos lá? Vamos mergulhar nesse roteiro, que é uma filosofia de design popularizada por uma lenda da área, o engenheiro de software Robert C. Martin, que a comunidade conhece como Uncle Bob. Beleza, SOLID, na verdade, é um acrônimo para 5 princípios de design. E o objetivo? Simples: criar um software que seja mais fácil de entender, mais flexível para mudar e, claro, mais simples de manter no longo prazo. Pensa nisso como um guia para a gente não cair nas armadilhas mais comuns da programação orientada a objetos. Certo? Agora a gente vai ver como esses 5 princípios funcionam na prática. Cada letra do SOLID é tipo uma ferramenta poderosa contra um tipo de problema bem específico no código. A gente começa com o S, de responsabilidade única. A ideia aqui é super simples, mas o impacto é gigante. Uma classe deve ter um e só um motivo para ser alterada. E por que isso é tão importante? Porque assim a gente limita o impacto das mudanças e o código fica muito mais focado, coeso e fácil de entender. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só, na esquerda, a classe relatório, que é abraçar o mundo, faz tudo ao mesmo tempo. Se o jeito de enviar e-mail mudar, a classe inteira tem que ser mexida. E aí a gente corre o risco de quebrar a geração do relatório. Já na direita, aí sim, a abordagem correta. Componentes focados, cada um com a sua responsabilidade, trabalhando juntos. Dá para mexer em um sem medo de quebrar o outro. Agora vamos para o princípio aberto-fechado. A ideia aqui é que o nosso software tem que estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode adicionar novas funcionalidades sem precisar mexer num código que já está lá, funcionando e testado. Isso evita um monte de dor de cabeça e o risco de criar bugs novos. O exemplo da esquerda é um clássico, né? Aquela cascata de if-else. Para cada tipo novo de cliente, lá vamos nós alterar a classe calculadora de desconto. É como ficar cutucando a base de um castelo de cartas. Já o exemplo da direita, essa é a jogada certa. A gente estende a funcionalidade criando novas classes sem tocar no que já existia. É como adicionar peças novas no Lego sem desmontar o que já está pronto. Chegamos no L, o princípio da substituição de Liskov. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é fundamental. Se uma classe filha herda de uma classe mãe, a gente tem que poder usar a filha em qualquer lugar que a mãe é usada, sem que o programa quebre. É aquela história, né? Se parece um pato e faz quack como um pato, tem que poder fazer tudo o que um pato faz, sem surpresas. Dá uma olhada no exemplo. Se a classe avestruz herda de ave, e a ave tem um método voar, bom, aí a gente tem um problema de lógica. Um avestruz é uma ave, mas não voa. Tentar fazer ele voar no código vai quebrar todas as expectativas do sistema. A solução correta, que está aí na direita, é criar abstrações mais específicas, como ave voadora. Assim, a gente garante que a herança faz sentido e que o sistema é confiável. Agora é a vez do I, de segregação de interface. A regra aqui é bem direta ao ponto. Não se deve forçar uma classe a implementar métodos que ela não vai usar. É muito, mas muito melhor ter várias interfaces pequenas e focadas do que uma única interface gigante que tenta fazer de tudo. Olha, o exemplo da máquina de café é perfeito para isso. No modelo ruim, uma cafeteira simples seria obrigada a ter um método para fazer chá, o que, convenhamos, não faz sentido nenhum. Já no bom exemplo, a gente quebra essa interface gigante em contratos menores, mais específicos. Assim, cada classe implementa só o que realmente é relevante para ela. O resultado? Um código muito mais limpo e lógico. E para fechar, a gente tem o D, de inversão de dependência. Esse princípio muda completamente o jogo de como as partes do nosso código se conectam. A ideia é a seguinte: em vez dos módulos de alto nível, tipo a nossa lógica de negócio, dependerem de detalhes de baixo nível, como um banco de dados específico, os dois devem depender de abstrações.
O esquema da esquerda mostra bem o problema. O serviço de usuário está amarrado, está grudado no banco de dados MySQL. Se um dia a gente quiser mudar para Postgres, vai ter que sair alterando o serviço. Agora, olha para a direita. Ali está a solução, uma camada de abstração no meio. O serviço agora depende dessa abstração e não do detalhe. A gente pode trocar a implementação do banco de dados por baixo e o serviço de alto nível nem fica sabendo. Isso sim é flexibilidade de verdade. Ok, a gente passou por cada princípio um por um. Mas e aí? Qual é o resultado final disso tudo? O que a gente realmente ganha quando adota essa mentalidade sólida e transforma um código frágil num código flexível? Olha, os benefícios são muito claros e fazem toda a diferença. A gente ganha flexibilidade para trocar componentes, a testabilidade, nossa, aumenta absurdamente porque dá para isolar e testar as partes do sistema. A manutenção fica mais simples, mais previsível e talvez o mais importante, dá para adicionar novas funcionalidades com a confiança de que não vamos quebrar o que já existe. Tudo isso porque o sistema fica mais desacoplado, mais coeso. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas como a gente começa a aplicar esses princípios no dia a dia, na hora de codificar de verdade? Então, o melhor jeito não é pensar no Solid como um livro de regras super rígido. Pensa mais como um checklist mental. Antes de fechar uma parte do código, vale a pena se fazer essas perguntas rápidas. Elas ajudam a guiar as decisões de design e a garantir que a gente está no caminho certo para um código melhor. É bom lembrar que o objetivo aqui não é a perfeição absoluta. É a direção, é a busca por um software mais robusto que se sustente ao longo do tempo. A cada nova classe, a cada nova feature, a gente tem a chance de fazer uma escolha mais consciente. Então, a pergunta que fica no ar é: qual desses princípios vai guiar a sua próxima linha de código?